Vamos sintonizando para nós chegarmos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Esse amém foi para mim, que eu ouvi. Agora vamos dar um amém para Deus? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Aleluias, aleluias. Domingo, dia de nós louvarmos, agradecermos o nosso Deus, tá? Domingo é um dia que nós cristãos, e muitos também não cristãos, separamos para buscar a Deus. Independente se é num prédio como esse, ou numa casa, ou numa praça, independente de qual seja o lugar. Mas nós temos por hábito de tirar um dia para buscarmos a Deus. Amém? O errado nosso é que nós tiramos um dia, porque nós devemos buscar a Deus todos os dias. Essa é a grande verdade. E mesmo nós tirando apenas um dia, eu vejo tantas cadeiras vazias hoje aqui. Tantas pessoas que... eu vou usar um termo assim, não sei se seria o correto, acharam algo melhor para fazer do que estar na presença de Deus. Pastor, você pegou pesado agora, porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. É verdade, eu concordo. Mas para esses que não vieram, não todos, porque tem alguns com certeza tiveram alguns problemas que não puderam vir. Mas muitos deles, eu sei que ficaram em casa simplesmente por ficar. E esse ficar em casa simplesmente faz com que eles não alimentem o espírito deles. Meus irmãos, eu já falei isso em outra oportunidade aqui no prédio da igreja. Quão importante é nós alimentarmos o nosso espírito muito mais do que o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, nós alimentamos ele no mínimo 3 vezes por dia. Tem uns que alimentam até mais, outros infelizmente menos, mas todos precisam alimentar o seu corpo físico para quê? Para se manter de pé. Nós cristãos, nós crentes, precisamos alimentar o nosso espírito muito mais. Para quê, pastor? Para nos mantermos em pé, para resistirmos ao diabo, porque só assim, nós estando fortes, ele fugirá de nós. Essa é a grande diferença. E eu quero aqui, antes de começar, eu quero apresentar para a igreja. Nossa igreja não tem costume de apresentar as pessoas, a gente só cumprimenta e diz todos sejam bem-vindos. Mas é uma ocasião especial, está aqui o meu primo Júnior com a sua família, que são de Aripuanã, que todo final de mês, quando o pastor de vocês não está aqui, eu estou lá fazendo um culto lá na casa deles. Começou isso em dezembro, né? Dezembro passado, e eles não eram crentes ainda. O Júnior já foi um tempo na igreja, mas enfim, estavam todos fora da igreja. E Deus nos levou para lá. Eles abriram as portas da casa deles para nos receber a palavra de Deus. E lá tem frutificado pela graça e misericórdia de Deus. E eles já se entregaram a Jesus. Hoje são nossos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Outros que lá estão também já se entregaram, já confessaram a Jesus. E eu creio que é só o início para aquilo que Deus tem preparado para aquela cidade. Baixa um pouquinho mais o fundo musical. Eu creio que para a próxima ida minha lá, nós vamos já, porque eu estava fazendo cultos, nós já vamos implantar a célula, essa é a ideia.
E num tempo muito curto, eu creio isso em nome de Jesus, que nós já teremos pelo menos um líder de lá, de Aripuanã, para toda semana ter uma célula. E nós continuarmos indo lá uma vez por mês para fazer culto com eles. Mas eles vão continuar, entre eles, alimentando o Espírito, porque é muito necessário isso. É muito pouco você alimentar o Espírito. Imagine você se alimentar uma vez por mês. O teu corpo vai resistir? Não vai. O Espírito não é diferente. Por quê? Porque o diabo, ele arma as ciladas e ele joga. Eu falei isso aqui num outro culto que teve aqui, eu não lembro quanto tempo faz, quantas semanas atrás, que eu comentei com os irmãos a respeito daqueles parentes que vieram do sul, que foram lá, todos bebendo e tal, e eles também bebiam, e pararam de beber antes, inclusive, de aceitar a Jesus, que eles tomaram a decisão, mas isso já era o Espírito Santo trabalhando na vida deles, porque Deus tem um propósito na vida deles, e o propósito não é simplesmente livrar eles do inferno. Deus quer fazer eles reinar em vida, assim como nós reinamos em vida, manifestamos o reino de Deus em vida. E esses parentes vieram e ficavam naquela de, só uma, toma um golinho. E eu lembro que a dona Soraya, que é a mãe da Luísa, Deus usou a boca dela para falar, só que num termo que a gente sabe, na simplicidade dela, o que o Zilomar fez em 6 meses, vocês estão querendo destruir em 3 dias. Mas não tem nada a ver com o Zilomar, tem a ver com o que Deus tem feito na vida deles. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que como diz a palavra de Deus, como Paulo diz, que Deus te dá um fardo do tamanho que você possa carregar, ele não te dá maior. E mesmo assim ele te dá um escape. E Deus deu um escape para eles, que para eles pararem de ser atormentados pelos aqueles outros, que os outros sem saber também, não estou culpando os outros, mas eles sem saber, naquela de querendo agradar, toma uma, Deus colocou na mente deles, vamos comprar uma cerveja sem álcool, aí nós ficamos segurando ela na mão, pelo menos ninguém mais vem oferecer. Você veja a saída, a estratégia que Deus deu para eles, para que eles pudessem ter o que? Paz, e receber bem aqueles parentes. Você veja como Deus cuida de nós nos detalhes. Você veja como Deus nos ama de uma forma e nos protege, para que nós não saiamos debaixo da mão toda poderosa dele. Ele nos dá estratégia. Quando você convida ele para entrar na tua vida, você pode ter certeza, ele entra na sua vida. Ele faz morada, ele não faz acampamento, ele faz morada em você. Olha que maravilha! O Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há, mora dentro de mim, mora aqui nesse peito, mora aí dentro de você, no seu peito. Você já conseguiu parar para pensar? Que maravilha que é isso? Como é isso? Irmãos, vocês vejam que eu estava comentando com o irmão Eloir antes de começarmos o culto. De uns 3 ou 4 domingos para cá, Deus vem me trazendo mensagens sempre em cima daquilo que vai acontecer no próximo final de semana. Que na próxima sexta-feira nós vamos ter início aqui no nosso 2º seminário de cura interior e libertação. Tem 40 e alguma coisa, né? Inscritos, né? Tem mais de 40 inscritos, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos estar orando para que nenhum desses aconteça alguma coisa de não vir, mas sim que esses venham e de repente, mais um ou outro que ainda mesmo assim não se inscreveu, sinta o desejo, a vontade e possa vir também receber de Deus. Que Deus é uma fonte inesgotável. E Deus tem me dado as ministrações justamente em cima do quê? Cura interior, cura física também,
e libertação. E hoje não é diferente. A mensagem de hoje traz pelo título: Jesus já te curou. Não é que Ele vai te curar, não, Jesus já te curou. Se eu tivesse essa semana pelo menos falado alguma coisa da palavra de Deus com o Glaucio, eu ia dizer que ele copiou, né? O que eu vou pregar. Mas sabe o que é isso, irmãos? É o mesmo Espírito. Ele testifica das mesmas coisas. Vocês viram que a palavra que o irmão Glaucio trouxe aqui casou certinho logo depois com o primeiro louvor, Jesus, Filho de Deus, com os outros louvores. Ah, pastor, mas os outros louvores foi você que escolheu e você já sabia. Claro que eu sabia aquilo que eu ia ministrar, mas não o que ele ia ministrar. E ele inclusive usou aqui Romanos 6:23, né? Salário do pecado, né? E eu também vou falar a respeito disso. Isso para mim, meus irmãos, talvez você possa assim, na sua mente, que coincidência. Não existe coincidência. Existe um Deus que sabe de todas as coisas. E é esse Deus que testifica em nossos corações as mesmas coisas. Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Aleluias, glória a Deus por isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 33. Atos 9, 33 e o 34. São os dois versículos que nós vamos começar a ministração desta noite. Eu quero começar falando para você a respeito desses dois versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 33 e 34. Amém? A palavra de Deus diz assim: encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico, e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Aleluias. Deus Pai querido, maravilhoso, soberano, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. E eu sei, Senhor, que ela não volta vazia. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas que aqui vieram, dessas que estão nos assistindo também, meu Senhor, através aí do Facebook, o que elas esperam. Mas eu sei, meu Senhor, que através do seu Espírito Santo, o Senhor tocará neles. E aonde tiver um enfermo, ele será curado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Onde tiver uma cadeia prendendo, será liberto agora. Todos os grilhões serão quebrados, todas as correntes serão arrebentadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio nisso, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Amém? Irmãos, mas antes de eu começar, eu quero falar para você. Eu sei que você vai ficar de repente com uma pergunta na sua mente, porque Jesus Cristo já te curou. E eu sei que o inimigo vai colocar agora, nesse exato momento, se é que já não colocou, uma coisa na sua mente: pastor, por que então existe tantas pessoas doentes, enfermas? Por que existem tantos crentes enfermos, doentes, numa cama, ou vivendo uma vida debaixo de medicamentos? Quando eu estava escrevendo esse esboço, o Espírito Santo, na mesma hora, ele falava isso para mim. Por quê? Porque uma das coisas que o diabo faz é aquilo que o irmão Glaucio falou aqui. Você tem fé, mas o inimigo vem e coloca o quê? A dúvida na sua mente. E a palavra de Deus, ela diz assim: se você crer, se você tiver fé, se você pedir a Deus, orar pedindo a Deus que esse monte mude daqui para colar,
assim vai ser feito. Mas se tu continuar lendo, ele vai dizer, desde que não duvides. Então você veja, a grande porta para você receber a cura de Deus, o milagre de Deus é o quê? Crer e ter fé. E o que fecha essa porta para você não receber é a dúvida. Você veja que o Glaucio ministrando, sem nem imaginar o que eu ia pregar, e ele falou, e até num ponto ele citou aqui, falou, o pastor vem aqui, vai, fale, pregue tudo. Eu falei, e esse danado anda descobrindo as minhas coisas. Glória a Deus por isso. Eu quero que o Espírito testifique ainda mais no seu coração, varão. Essa é a verdade. Eu fico muito feliz disso. Você veja que para você receber a cura de Deus, você precisa o quê? Crer. Mas para você saber e ter a certeza que você já foi curado, você precisa de outra coisa. É tomar posse da palavra de Deus na tua vida. Fé é eu acreditar naquilo que a palavra diz que vai acontecer. Mas quando eu creio que Jesus já me curou, eu vou fazer o quê? Eu vou praticar esta fé. Então quer dizer, vou simplificar para você entender melhor. Você tem uma enfermidade, de repente você é crente, aí um irmão chega aí, meu irmão, como é que está aquela enfermidade? Não, eu creio que Deus vai me curar. Amém? Você está tendo fé que Deus vai te curar. Mas se você já recebeu a palavra de Deus e agora você tornou um participante da palavra, ou um praticante da palavra, quando esse irmão chegar para você, irmão, e aquela doença que você tinha? Falou, você falou bem, eu tinha, porque Jesus já me curou, eu já não tenho mais. Você está entendendo a diferença? Não é você esperar, é você saber que você já recebeu. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque Jesus já levou para a cruz, para aquele madeiro, tudo o que era para nós. Ele já levou sobre ele. Como disse o irmão Glaucio, agora aquilo que é dele, vem sobre nós. É o que ele tem guardado para nós. Mas diga-se bem, entenda bem, se você estiver em Cristo. Eu estava ontem, eu trouxe uma mensagem na rádio, como eu faço quase todos os dias às 10 horas da manhã, e ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim, meio na dúvida sobre uma frase que eu falei, aquilo que o Glaucio falou hoje aqui também, que basta você crer para que você seja salvo. E aí ela estava tentando dizer não, que tinha que ser pelas obras, porque Tiago fala, me mostra a tua fé, que a tua fé sem obras é morte e tal. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, como é que eu vou explicar para essa mulher agora? E a mulher é católica, através de mensagem de WhatsApp. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele me deu estratégias e foi me mostrando como fazer, e eu comecei a falar com aquela pessoa. Porque é mais puro e simples do que essa fala minha. Para você ser salvo, basta você crer com o teu coração para a justiça e confessar com a tua boca. Amém? Pronto, tu és salvo. Só isso, pastor, só isso. É tão pouquinho, né? Mas pega um católico e fala para ele, vamos confessar a Jesus? Tu vai ver ele gaguejar fininho e não dá conta de falar. Ele confessa Maria, João, Paulo, Antônio, Zé, mas tem que um monte, né? Mas confessar a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ele não dá conta. Só se o Espírito tocar nele, senão ele não fala. No seminário de cura interior e libertação, nas quebras de cadeia, muitas vezes nós entramos lá nas pessoas presas e coisas do passado,
E nós precisamos tirar aquelas pessoas de lá. Qual é a chave para nós sabermos se aquela pessoa de fato ela foi liberta, ela saiu daquele lugar, daquela prisão que ela estava? Às vezes tem pessoas, irmãos, para vocês terem uma ideia, que estão acorrentadas, de nós chegar a ver sinais de corrente nela, como se estivesse amarrada realmente. Outras presas em quarto escuro. Quando nós terminamos, nós falamos para ela: agora fale assim, Jesus me libertou. Se ela de fato conseguir falar, reconhecer Jesus, que Jesus é o libertador dela, verdadeiramente ela está liberta. Muitas e muitas vezes nós achando, porque o inimigo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele imita muitas coisas. E muitas vezes, muitas pessoas, nós no nosso olho humano e tal, geralmente muitas pessoas e poucos para se trabalhar, nós estamos trabalhando uma pessoa pensando: essa aqui já está liberta. Aí quando você vai falar para ver se ela está liberta, trava e não sai. Vocês vão ver coisas aqui que vai acontecer no próximo final de semana. É preciso nós reconhecermos a Jesus, aquilo que Ele é. Meu irmão, então entenda. A dúvida, para você que é crente, porque, pastor, que tem muitos que então estão doentes, crentes inclusive, tá? Os que não são crentes, que não têm Deus, que não confessaram a Deus, entendeu? Então esses são aqueles que são crentes, aqueles que já confessaram a Jesus. A dúvida é a chave que bloqueia eles de receber as bênçãos de Deus. Amém? Romanos 6:23, o princípio legal da cura. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Que o salário é o quê? Aquilo que tu fez na tua vida. Quem trabalha mensal, que é funcionário, sabe que ele trabalha o mês todo, chega no final, ele tem o quê? O direito a receber um salário, que é o pagamento dele. Para quem está sem Cristo, que vive no pecado, ele também está trabalhando para receber um salário. Só que olha qual é o salário? A morte. Mas o presente, você veja, o presente, dom é o presente, que é gratuito, que Deus não te cobra nada, basta você crer e confessar a Ele, tá? É a vida eterna, aleluias, que nós temos em união, em comunhão, ligados, não é buscando Jesus esporadicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez na vida e outra na morte, como se diz, né? Não. União, comunhão, é você viver junto, amalgamado, grudado. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, sou casado. Tenta tirar minha esposa longe de mim para ver. Nós estamos grudados, a gente não vive longe. Eu sei quando eu tinha que viajar no começo do ministério, quantas vezes eu chorei pedindo a Deus, falando: Senhor, muda essa minha situação. Não porque eu estava me negando de viajar e fazer a obra de Deus, porque eu estava longe da minha companheira e eu precisava dela junto comigo. Quantas vezes que eu e ela conversamos e falamos, não, que os nossos filhos agora vão pegar uma certa idade, nós vamos poder sair. E algumas vezes eles já foram com nós para longe. Na verdade, o Benjamin nem existia ainda, né? Foi a Nicole, só para Porto Velho, né? Era só a Nicole pequenininha. Fernanda foi daqui em Porto Velho para trabalhar de babá. Oh, glória, como Deus faz coisa, né?
cheia de expectativa, né? Aí Deus pega ela e falou: eu vou te mostrar o que você precisa. Ela ficou lá 3 dias, 24 horas. Nós entramos na sexta-feira, saímos de lá no domingo. Ela cuidando de criança, e criança dos outros ainda. Deus, quando Ele quer te levantar, primeiro Ele te coloca no pó. Primeiro Ele faz você descer. Ele tira toda a tua arrogância, todo o teu ego, todo o teu orgulho, para depois Ele poder te levantar. Você veja que o princípio legal da cura é aquele que ressuscitou o meu espírito, já liberou cura para todas as outras áreas da minha vida. A ressurreição do nosso espírito é a primeira e a maior de todas as curas. Assim, o princípio da cura parte do quê? Do maior para o menor. Eu vou repetir uma história que alguns irmãos de repente já ouviram. Eu tinha uma vontade de botar minha mão sobre um morto e orar por ele levantar. Eu orava, irmãos, acreditem no que eu estou falando, eu orava e pedia a Deus: Senhor, me bota na frente do morto para mim orar e ele levantar, que eu queria isso. E eu no monte orando. E aí um certo dia o Espírito Santo falou assim para mim: mas quantos através da tua oração já ressuscitaram? Rapaz, eu conto para vocês, me deu um nó no cérebro. Eu nunca botei minha mão num defunto. Eu nunca orei por um defunto, como é? Nenhum. E o Espírito Santo falava a mesma coisa. Sabe o que é bater na mesma tecla? Quantos através da sua oração já ressuscitaram? Nenhum. Senhor, nenhum, eu não estou entendendo. Eu nunca orei por um defunto. Como? E o Espírito Santo continuava: quantos através da sua oração já ressuscitaram? Aí eu parei, pensei um pouquinho e falei: é melhor eu buscar de Deus, porque a sabedoria do homem é loucura, é burrice. Falei para ele: Senhor, me dê revelação, me mostre o que é isso que o Senhor está falando, porque eu nunca fiz isso. Eu me humilhei na presença de Deus. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim: quantos que ainda não me conheciam, que o espírito deles estava morto, e eu te usei para você ressuscitar eles. Ora, mas tu faz ideia do que é isso? Na mesma hora eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Na mesma hora eu comecei a pedir perdão a Deus. Você sabia que você já recebeu o maior milagre que poderia acontecer na tua vida? Deus ressuscitou o teu espírito quando você se entregou a Jesus, quando você confessou a Jesus. Ah, pastor, mas isso eu não vi. O mundo visível, a palavra de Deus diz que jaz no maligno. Mas o mundo invisível, o espiritual, o sobrenatural, aquele que é de Deus, é do qual nós fazemos parte. Ele é muito mais presente do que esse que você vê com os teus olhos aqui. Pode ter certeza disso, acredite no que eu estou te falando. Talvez você não faça ideia hoje do que é isso, mas quem ministra a palavra de Deus sabe o peso que tem para botar os pés aqui em cima, o peso que tem para poder falar do nome de Jesus para as pessoas. As pessoas já sabem o que é isso. A cura do espírito do homem. Quando aceitamos a Jesus, vem a cura de Deus do nosso espírito, nascemos de novo, recebemos vida de Deus no espírito, e o nosso espírito automaticamente ele ressuscita. Agora este poder de vida traz à alma a consciência de saúde de Deus e nos leva a experiências de cura de Deus no nosso corpo. Só é possível você receber
Quando o teu espírito ele está vivificado, quando ele ressuscita, ele se torna ressurreto, assim como Jesus. Porque senão ele é morto. E meu irmão, se ele é morto, eu já vi pessoas que não são crentes dizer assim: eu ouço o Espírito Santo, ele fala comigo, ele me mostra coisas até que vai acontecer. Pessoas que nunca confessaram a Jesus. Tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com obras de espiritismo. Demônios é que mostram isso, porque os demônios, meu irmão, eles têm poder tanto para adiantar como para retroagir. Eles têm poder nesta terra, inclusive para fazer muitos milagres aos olhos humanos. Você sabia disso? Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Nada. A cura da alma. A cura da alma é pelo processo de transformação da alma no conhecimento da verdade de Cristo na palavra. Então a mentalidade de enfermidade, de dor, de opressão, de depressão, sintomas e medo vai embora e dá lugar agora à consciência de saúde de Deus e da real cura de Deus sobre a nossa vida. É você entender, lembra o que eu falei no princípio? Aí eu tenho fé, eu vou receber a cura de Deus, amém. É como aqueles lá do Velho Testamento, do passado, eles criam que o Messias viria. Então eles eram salvos por quê? Porque eles esperavam pela vinda do Messias. Depois que Jesus veio, morreu, foi crucificado, nós somos salvos por quê? Porque nós cremos na obra da cruz, na crucificação de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós. Esse é o meio da salvação, não existe outro. O Glaucio inclusive falou aqui, citando Efésios, Romanos 10, 9, 10, Lucas 12, 8 também fala a esse respeito. Como que nós de fato vamos ser livres desses pesadelos que vêm sobre nós, quando nós de fato tornamos participantes da palavra, quando eu começo a dar testemunho daquilo que Jesus já fez por mim. Não é que eu ainda vou receber, não, Jesus já morreu, Jesus já levou. Então isso significa o quê? Que Ele já fez. E se eu estou nele, se Ele está em mim, então eu já recebi. Amém, irmãos? Você veja, Enéas, 8 anos doente, ele já estava acostumado com a situação. E a pessoa se entregando à doença, murmurando: para mim não tem mais jeito. O diabo tenta colocar o conformismo nessa pessoa. Mas quando Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo já te curou, na mesma hora ele teve a consciência da saúde de Deus na sua mente e jogou fora toda a consciência de enfermidade e dor. Enéas ali tomou posse da cura de Deus para a vida dele. 8 anos em cima de uma cama. Imagine a situação, meu irmão, minha irmã. E de repente vem Pedro e diz assim: Enéas, levanta daí, Jesus já te curou. Na mesma hora, ele tornou o quê? Participante da palavra. Ele creu, ele acreditou naquilo, levantou-se da cama e começou a andar são, sarado, sem nada mais. Meu irmão, por que tu fica com essas doenças, com essas enfermidades? Por que tu fica esperando um dia Deus te curar, se Deus já te curou? É o momento de você tomar posse, de você tornar participante da palavra de Deus. A cura do corpo. A fé na palavra de Cristo nos leva à cura na prática.
A fé é o meio pelo qual o poder da cura se manifesta no corpo, nos levando a rejeitar todo tipo de doença, dor, maldições do corpo. Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou. A fé tem o poder para curar, então creia, exercite a sua fé, seja participante, praticante e veja a cura de Deus no seu corpo. Meu irmão, a doença, antes dela atingir o seu corpo físico, ela atinge a tua alma, a tua mente. Antes dela entrar, você começar a sentir qualquer coisa no teu corpo físico, a tua alma já está doente. Você entende o porquê que é muito importante um seminário de cura interior e libertação? Porque nós vamos, com a graça e misericórdia de Deus, lá na raiz do problema. Você veja, de repente você tem está num estado febril. A pessoa, tu vai geralmente no médico, o médico vai fazer o quê? Vai te examinar ali tudo, a primeira coisa vai te dar um remédio para baixar a febre. Claro, amém? Tem que fazer isso mesmo, né? Até para não dar uma convulsão, alguma coisa. Mas a grande função do médico qual é? Simplesmente cortar a tua febre? Não, é descobrir a raiz. Qual é o problema que está causando aquele estado febril em você? E aí ele vem com remédio, vem com outro, vem com outro. Você está entendendo? Amém, irmãos? Você está acompanhando o que eu estou falando? Nós no seminário, nós entramos lá dentro, lá na raiz do problema. Lá nós vamos arrancar aquela raiz que está lá dentro, de muitos anos. Mais grudado que aquele capinzinho em pé de galinha, que dá no quintal, né? Se tu jogar, não precisa nem jogar, é só tu detestar aquilo, que ele vem até num piso desse aqui, ele dá um jeito de deixar uma gretinha e surgir ali. Planta um pé de planta, o de alface de uma salada para tu ver se vem. Não aduba bem, não arruma bem a terra para ver se ele vai vingar, não vem nada. A chuva, a água demais mata, o sol demais mata, mas aquilo que tu odeia, ele vem e dá frutos, espalha e cresce. É importante você entender, preste atenção no que eu estou te dizendo. Antes do seu corpo físico adoecer, a tua alma já está doente há muito tempo. Então precisa curar a tua alma primeiro. Veja que o princípio, primeiro, ressuscitar o teu espírito. Como? Você se entregando a Deus. Curar a tua alma é você tomando posse da palavra de Deus para você. A partir do momento que você se tornar o participante da palavra de Deus, um praticante da palavra de Deus, a tua alma será curada e automaticamente o teu corpo físico estará curado também. Amém? O direito legal da cura. Você veja que você tem o direito de ser curado, de ser livre de tudo isso. Isaías 53:4 nos diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Não tinha nada a ver com Jesus, tinha a ver conosco, com os nossos erros, os nossos pecados, as nossas culpas. Então você veja, o direito legal da cura é: toda dor e enfermidade já foi levada sobre Jesus e cravada lá na cruz. E agora, o que lá da cruz foi liberado, toda a cura lá da cruz já foi liberada por Jesus sobre nós. Amém? Então você vê, Jesus levou para a cruz e cravou lá junto com ele quando ele foi crucificado toda a nossa enfermidade. E de lá da cruz, quando ele venceu a morte, de lá ele derramou sobre nós o que? A cura, a bênção. Então você veja que a palavra de Deus diz que nós já recebemos.
Mas o diabo, ele fica mentindo para nós. E às vezes ele coloca umas dores tão terríveis em nós, né, irmãos? Meu Deus, quem aqui que não teve, né, alguma dor, alguma coisa que alguém teve que orar para sarar? Tá vendo? Pessoas estão tomando medicamento, tomando remédio, e nada adiantando. E de repente, por um simples toque de mão, e a palavra, porque o que tem o poder é a palavra, não é a mão, é a palavra que foi liberada. Em nome de Jesus, toda dor, toda enfermidade, saia, ela sai. Esse poder Deus deixou para mim e para você. Basta você crer, basta você se tornar participante da palavra e deixar Deus te usar para você interceder por vidas de pessoas e pessoas serem curadas. Você veja, Jesus é o fim de toda dor e enfermidade. Ele é a fonte de toda a realidade de cura para nós. Lá na cruz, Jesus foi desprezado, machucado, humilhado, ferido, moído de dor em nosso lugar. Ele levou sobre si todo tipo de dor, todo tipo de doença, todo tipo de maldição. E liberou sobre nós toda sorte de bênção, saúde e cura. Eu estava comentando hoje à tarde, acho que segunda vez que eu converso com o Júnior sobre essa questão, ou até mais, me foge agora, mas foi várias vezes já. Nós falando a respeito de cadeias que vêm do passado, de família. E ele estava falando hoje, a nossa família precisa quebrar. Quando eu estive lá a última vez, nós falamos sobre isso também, né? Você estava falando. Aquilo que era dos nossos pais, nosso avô, precisa quebrar isso tudo. Olha o entendimento que Deus já tem mostrado para ele, como Deus tem aberto a visão dele do sobrenatural, justamente do que? De libertação. Porque de fato nós precisamos quebrar tudo aquilo de ruim que aconteceu lá no passado. Toda aquela mágoa, rancor, ódio tem que ser eliminado. Nós precisamos aprender e liberar o perdão para aquelas pessoas que de repente nos feriram, nos maltrataram. Sabe para que eu preciso liberar o perdão? Não é porque eu sou bonzinho, é porque Deus tem me dado sabedoria, e a palavra dele diz que para mim receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Mas muitas vezes nós não conseguimos, porque a dor é tão grande, é tantos machucados lá no fundo da nossa alma, desde criancinha pequena. O interessante, irmãos, que de repente coisas boas, quando a gente era pequenininho, passa despercebido, você não lembra. Mas às vezes uma palavra, ou qualquer coisa, um gesto, uma ação lá de quando você era pequenininho, aquilo nunca mais sai da tua mente. E aquilo vai ficando dentro de você. Isso é chamado raiz de amargura. É um processo que a gente trabalha também no seminário, raiz de amargura. É algo que fica lá dentro, que muitas vezes até você pensa assim, não, isso eu já perdoei, já está livre. Mas quando toca no assunto, quando você vê a pessoa, quando você lembra daquilo, você vê que aquilo está mais vivo, está sangrando tanto como lá no princípio. Essa é uma das maneiras que o diabo faz para aprisionar pessoas. Eu sei, porque eu passei por isso. Se Deus me levantou, me deu um ministério em cima de cura interior e libertação, é porque dá para vocês imaginar como eu tinha, como eu sofri para poder liberar esse perdão. E é só uma maneira: se humilhando na presença de Deus, é pedindo para Ele, é clamando a Ele, é chorando nas madrugadas para Ele, para que Ele possa derramar o bálsamo de cura e nós conseguir sentir hoje, porque a gente nunca mais esquece aquilo que aconteceu, mas quando a gente fala a respeito, você não sente mais ódio, ou mágoa, ou rancor, não. Como eu estava falando para o Júnior, é um testemunho da tua vida que nunca vai apagar. Enquanto você viver, que você for de repente testemunhar, você vai falar daquilo. Mas não é mais algo que te fere, algo que te machuca, algo que te faz chorar. É algo que te faz lembrar
E o passado, ele é importante para uma coisa: para você lembrar aquilo que você fez de errado lá atrás. O Júnior hoje falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha ainda ouvido essa tipologia que ele falou. Num carro, o retrovisor é bem grandão, o para-brisa é bem grandão, o retrovisor é bem pequenininho. Por quê? Porque é para você olhar para frente, visão ampla para frente. Mas nunca esqueça de dar uma olhadinha no retrovisor para você ver o que passou lá atrás. Você veja que em muitos casos Jesus diz para aqueles que ele curava: pega a tua cama e leva contigo. Era um aleijado, andava de muleta, foi curado. Primeira coisa que ele faz é o quê? Vou jogar fora essa muleta, que eu não preciso mais de muleta. Mas Jesus falava o quê? Pega a tua cama e leva contigo. Eu vou mais além. Essa pessoa, ela deveria pegar essa muleta ou essa cama e levar e colocar na parede da casa dela, no lugar onde ele passava assim todos os dias, para cada vez que ela passar, olhar e lembrar de onde ela veio, o que Deus fez na vida dela. Ei, Deus ressuscitou o teu espírito. O maior milagre Deus já fez na tua vida. Não abandone esse Deus. Não largue desse Deus, o qual já te deu o maior presente que você poderia receber: a vida eterna. Ora machore mais. Ore mais. Ora machore. Talvez você não faça ideia do que é isso. Vocês viram o louvor? Eu até deixei passar um pouquinho aqui do horário de nós começarmos o culto. Vocês sabem que eu sou muito criterioso quanto a essa situação, porque estava tocando o louvor aqui e eu vi que tinha várias pessoas aqui, estava assim, sem piscar, observando o que estava ali. Que no louvor dizia: hoje é o teu dia, hoje é a tua oportunidade. Talvez a gente pense: porque eu sou novo, cheio de saúde, eu tenho muitos anos para viver ainda. Lembra ali, começa naquele vídeo, a primeira coisa que acontece ali é umas mulheres jovens dentro de um carro, mexendo num celular, e de repente aquele carro se tira a atenção, se choca e tal, e vai, vem outro e bate, enfim, eles morreram. Será que eles estavam preparados? Será que eles estavam preparados? Tem um outro que passa, o cara pulando de uma ponte lá num rio. Aquilo ali é tudo fato real, gente, que aconteceu. Pessoas pulando de uma ponte, eu não lembro agora, me foge da memória onde foi aquele caso. Mas todo mundo pulando na ponte e tal, e o cara foi pular, que tal do desafio, né? Igual você estava comentando hoje, Júnior. Morreu um rapaz, né? Amigo dos meninos aqui, do Henrique e do Guilherme, lá em Ariponã, agora. Ontem foi isso? Ontem. Tomando banho no rio lá, entrando nos negócios, nas cachoeiras que tem lá e tal, pulando lá, não sei o que lá, e pulou, ficou preso lá e prendeu o pé, né? Prendeu o pé, enfim. Morreu afogado. Ele era jovem, né? Que idade mais ou menos ele tinha? Uns 20, 15, 24, jovem. Será que ele estava preparado? Será que hoje ele está no paraíso? Ou será que hoje ele está no inferno? Porque só tem esses dois lugares. Você está esperando a vinda de Cristo? Nenhum vai responder. Você está esperando a vinda de Cristo? Amém, glória a Deus, eu estou. Não vejo hora dele vir. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou com ele. Eu sei para onde eu vou. Tem muitos crentes, se você perguntar se tu está esperando a vinda de Cristo, ele fala: é que bom quando ele vir, né? Por quê?
Primeira coisa, meu irmão, se tu não tem certeza da tua salvação, alguma coisa de errado tem, porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus, se tem uma coisa que ela não deixa, é dúvida. Você pode de repente não entendê-la, não ter revelação dela, mas ela é muito clara. É como diz a palavra, como uma espada de dois gumes, e entra até na divisão do espírito e da alma. Ela vai lá dentro, divide realmente, separa. Você tem que ter certeza daquele Deus que você serve. Porque quando eu digo que eu não tenho certeza, que eu não estou esperando Deus, ou é porque eu não confio em Deus, ou é porque eu sei que eu estou andando tudo errado, tá? Se bem que salvação não tem nada a ver com a forma que você está andando, tá? Se tu creu e confessou é uma situação, mas é questão de galardão. Mas muitos vivem debaixo do jugo da lei, e a lei, ela serve para uma coisa, para te trazer condenação. Essa mulher, para você ter uma ideia, que eu estava falando, que eu comecei falando a questão da rádio, que eu estava conversando com ela, ela disse assim para mim, porque a Bíblia diz lá dos 10 mandamentos e tal, não sei o quê. Eu falei, minha amiga, a lei não são 10, são 613. Não são apenas 10 mandamentos, a Bíblia cita aqueles 10, porque resume-se mais ali. Mas segundo os livros mesmo, são 613 todas as leis. O Glaucio é estudioso dessas coisas do Velho Testamento, sabe disso muito melhor do que eu. Mas Jesus, ele simplificou todas elas em duas. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Mas você só consegue fazer isso quando você tem Jesus. Porque quando você tem Jesus, quando o Espírito Santo mora, habita, vive dentro de você, você não quer o mal para ninguém. A pessoa pode vir e te falar ou fazer qualquer coisa, você vai se afastar, você vai sair. Você não vai querer ter uma palavra pronta para ofender, para atacar. Ah, pastor, mas isso é muito difícil, isso é ser covarde. Deus não chama covarde. Você está enganado. Você está muito enganado. Deus abomina a covardia. Pode ter certeza disso. Mas a vontade de Deus não é que você vá brigar com seu irmão. Lembre que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. São contra as hostes e as potestades deste mundo. São forças espirituais, que é contra elas que nós guerreamos. E qual é a arma que eu vou poder usar para mim lutar contra essas forças? É o nome de Jesus. É somente esse. Esse é o nome que Deus colocou acima de todos os nomes. Quer que ele seja da terra ou do céu, ou embaixo da terra. É o nome de Jesus. Você veja, de repente manifesta um demônio em alguém. Aí você vai lá, pega uma espingarda e fala, sai dele senão eu te mato. Pega uma faca, sai daí senão eu te furo. Pega um pau, sai daí não. Não. Gente, eu fico meio doido quando eu vejo. Eu estava um dia visitando uma igreja aqui, que eles têm um sistema diferente. Preste atenção, não estou falando mal de igreja nenhuma. Sistema diferente. Mas manifestou um demônio lá numa senhorinha. Rapaz, o que choveu de irmão em cima, grudando, segurando, esperneando aquela coisa toda. Eu fiquei parado de longe olhando, falei, oh Deus, misericórdia. Eles estavam lutando tudo na força. Quantas vezes homens até maiores do que eu, o inimigo se manifestar e eu apenas com uma palavra, em nome de Jesus, esteja amarrado. E as mãos prontamente para trás. Eu falo aos pés também, e os pés se juntarem, do cara gemer e ficar ali no chão e não conseguir sair.
sem eu tocar a mão, um dedo. Tinha um irmão nosso, que vem um tal de um cara aí de fora, não sei de que cidade que é. Ele vinha e tal, e aí ele era em cima de cura e libertação e tal, não sei o que. E esse irmão, um irmão meio fortinho, tá? Quem tiver curiosidade depois me pergunta, eu falo quem é. Aqui eu não vou falar não. Uma das funções dele, quando esse tal desse pastor, esse libertador vinha, era segurar os endemoniados. Tinha vários irmãos que era essa a função deles. Um dia que ele veio me falar isso, eu falei, eu não acredito nisso. Ele falou, pastor, o cara lá pensa num cara. Aí eu comecei a falar para ele, ele andou um pouco comigo e ele viu que o agir era bem diferente, sem nem encostar nenhum dedo. Hoje ele fala, pastor, é contigo eu estava enganado, né? Não há necessidade de você tocar. Sabe por quê? Porque os demônios correm, fogem. É de Jesus. Não é de mim, não é de você. Deus nos deu autoridade para usar o nome de Jesus. E com isso eu já quero entrar no terceiro e último tópico, para mim está encerrando. Autoridade legal para a cura. Marcos 16, 17 e 18. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Oh, aleluias! Isso aqui é para mim, é para você. Em algum lugar aqui fala que tem que ser pastor, tem que ser evangelista, tem que ser um servo, tem que ser isso ou aquilo. Não. Olha o que ele diz aqui: aos que crerem. Se você acreditar, se você crer, será dado poder de fazer estes milagres. Você veja a diferença? Através de você, das tuas mãos. Eu vou falar das minhas mãos imundas, que toca tanta coisa imunda. Mas existe um momento que Deus vem e unge elas, e eu toco na pessoa, a pessoa é curada. O inimigo se manifesta, e eu falo em nome de Jesus, saia, esteja amarrado, e ele vai obedecer. Ei, isso é presente de Deus. É presente de Deus para você. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome. O meu nome aqui que diz, sabe de quem que é? Não é de Zilomar não, é de Jesus Cristo. Porque foi Jesus quem venceu Satanás. Foi Jesus que derrotou a morte. Sabe por quem? Por mim e por você. Oh, aleluias, aleluias. A autoridade legal para a cura está no nome de Jesus. O que ele já nos legou autoridade, já nos autorizou a usar o nome dele para curar enfermos, expulsar demônios. Pedro, ao falar, levanta-te e faz a tua cama, ele fala com autoridade, ele deu uma ordem. Todo crente tem essa autoridade. Então ordene a cura de Deus agora sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão, sobre a vida daquelas pessoas que você sabe que estão deprimidas, estão passando por problemas. Pastor, mas basta eu ir lá falar, independente se a pessoa é crente, não é? Tudo vai ser curado. Primeiro entenda uma coisa, que quem faz o milagre não é você, é Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai curar. Você é crente, você é conhecedor da verdade, é caso diferente. A tua fé precisa juntar com a minha fé. Quando as nossas fés se juntam, o poder de Deus desce e a coisa acontece na tua vida. Mas pastor, é a pessoa que não é crente, vá, impõe a tua mão e ordene em nome de Jesus, que aquele mal, aquela enfermidade, seja lá o que quer que seja, saia, e vai sair. Mas não faça por você,
porque você não tem poder nenhum. Faça por Deus, espere o momento de Deus falar para você, faça. Tem uma prova aqui, a Lu, um dia nós fomos para um culto em Aripuanã, chegamos lá, era cólica, né? Problema de cólica, já tinha tomado remédio, um monte de coisa nela, e não passava e tal, até a Fernanda Moura veio e falou para mim, e eu falei, ah é? Bom, eu fiquei quieto. Por quê? Porque não é eu fazer, eu não tenho poder nenhum. Mas eu fiquei orando em espírito, falando, Senhor, eu sei que Tu me trouxe até aqui, e se ela está sentindo isso, eu sei que o Teu nome, a Tua glória vai descer, vai ser manifesta. Mas eu fiquei esperando o momento. Aí nós fomos para o culto, aquele dia foi na casa de uma outra tia lá. Quando nós voltamos, ela entrou, foi direto para o quarto. Eu pedi para o Júnior chamar ela. Falei para a Fernanda, na estrada, quando eu estava voltando para a casa deles, o Espírito Santo falou comigo, agora é a hora de você orar por ela. Aí eu comentei com a minha esposa dentro do carro, chegamos lá, daí chamou, pedi para a Fernanda, coloca a mão sobre a barriga dela onde está. E eu toquei na Fernanda e ordenei, em nome de Jesus, saia. Eu lembro até hoje, ela carcando assim, e o rosto de espanto dela, que ela disse que não conseguia tocar. Sabe pelo poder de quem? De Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Meu irmão, você vive às vezes uma vida medíocre, de sofrimento, porque você não toma posse daquilo que Deus já deu para você, daquilo que Deus já designou para a tua vida, que é reinar em vida. Isaías 1,19, ele diz, se você quiser, se você acreditar, comerás o melhor aqui nesta terra. Você veja, Isaías já estava falando isso, profetizando isso sobre nossas vidas, em torno de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo e morrer e ser crucificado. Ele já falava, se você quiser, se você acreditar, você comerás o melhor nesta terra. Pastor, mas essa terra não jaz o maligno, o príncipe deste mundo não é o diabo, tudo isso é verdade. Mas entenda, você não faz parte deste mundo. Você está neste mundo de passagem, porque a tua morada é na glória com o nosso Deus. Nós estamos aqui para quê? Justamente para manifestar o reino de Deus através de nossas vidas. É isso que tu precisa entender. É isso que você precisa colocar em prática na sua vida. Não tenha fé apenas em dizer, eu vou receber de Deus. Tenha fé de ser um praticante, um participante, e dizer agora, eu acredito, eu creio, eu já recebi de Deus. Essa é a palavra. É você crer que você já recebeu, você já é cheio do Espírito Santo. Nada, nem ninguém, a não ser você mesmo,